Olá, pessoal. Me chamo professor Dilon Abraim, trabalho com avaliação física, também pesquiso nessa área. Vou mostrar para vocês como é que funciona a planilha que eu desenvolvi e como é que funciona a minha prática clínica, pensando aqui na avaliação física. Eu costumo dividir a avaliação física em três pilares: a questão clínica, física funcional e antropométrica. Até porque eu atendo pessoas com doenças, com diabetes, com obesidade, com hipertensão, pessoas idosas. Então, é muito importante solicitar previamente o exame laboratorial. E quando eu recebo esse exame laboratorial, que é básico, tá? Hemograma, lipidograma, glicemia, eu costumo tabular, plotar esses dados para gerar mais resultado e ter mais segurança na hora de prescrever o exercício para o meu paciente. Eu trabalho bastante com o score de Framingham. O score de Framingham, ou questionário de Framingham, é utilizado para estratificar o risco de o paciente ter uma doença aterosclerótica coronariana em 10 anos. É muito utilizado por diversos cardiologistas. Você vai pegar basicamente os dados do exame e organizar. E fazer algumas perguntas, se a pessoa tem diabetes, se ela fuma. Então, bora colocar aqui um paciente que é diabético e que é fumante. Então, vou colocar assim, e vocês irão perceber que a pontuação já mudou, ficaram 10 pontos. Ele tem um colesterol de 250 miligramas por decilitro, um HDL de 45, ele é homem, tá? Masculino, sexo masculino, um LDL de 150 e um triglicerídeo de 200. Automaticamente já são gerados alguns dados quando eu ploto isso aqui. Tem 45 anos, se eu mudar a idade, vai alterar a pontuação. Ó, coloquei 60 anos, já fui para 13. Pressão de 140 por 90 milímetros de mercúrio e uma frequência cardíaca de 65. Já foi gerado aqui o duplo produto. Observe que o duplo produto é um indicador de risco, tá, cardiovascular. Se ele reduzir a pressão arterial sistólica e a frequência cardíaca em repouso, consequentemente o duplo produto vai reduzir. Já poderia ser uma meta aqui nesse paciente. No final, você vai encontrar que o resultado foram 13 pontos. O que representa no score de Framingham 13 pontos? 13 pontos significa alto risco, tanto é que está em vermelho aqui, de ele ter uma doença aterosclerótica coronariana em 10 anos. Ou seja, esse paciente tem altas chances de infartar ou ter um evento cerebrovascular. Mas se esse paciente reduzir a pressão, agora coloca aqui um valor de redução, e aí ficou normotenso, reduziu o LDL, reduziu o triglicerídeo, a pontuação dele já muda, ó, baixou para 9. E nós sabemos que o exercício faz isso, melhora o perfil lipídico, melhora o metabolismo lipídico, reduz glicemia, reduz pressão arterial. Quando ele baixou para 9, ó, o risco baixou para 22. Você entregaria esse resultado, você estaria mostrando que está reduzindo a probabilidade de ter um evento coronariano. A outra parte da avaliação consiste nas características antropométricas, que é uma ciência muito importante, que é utilizada desde antes de você nascer, literalmente, né? Quando você está ali na barriga da mãe, já tem algumas medidas, né, feitas pelo ultrassom, estimativa de peso, de comprimento. Nasceu, a primeira coisa que fazem, peso, comprimento da criança, é uma ciência essencial. A gente sempre vai trabalhar em antropometria com os dados em duplicata. Pelo menos você vai fazer 2 vezes. Se tiver um erro considerável, que a gente chama de erro técnico de medida, você vai ter que fazer a terceira. Nesse caso, o peso do paciente 94,4. Mas eu repeti para confirmar. Sem querer, eu anotei errado, né? Fiquei pensando no número 94, na segunda medida deu 96. Um erro técnico de 1,7. Automaticamente a planilha vai me avisar. Ô, Dilon, tu precisas fazer a terceira medida. Fiz a terceira, encontrei 96. Esse caso ele vai utilizar a mediana. Vai ser adotado o peso de 96 quilos. Isso vai acontecer com todas as variáveis, tá? Peso, estatura, as circunferências e dobra cutânea. Na planilha, nós temos diferentes dobras cutâneas. Você pode inserir tricipital, subescapular, bicipital, peitoral, axilar, crista, abdômen, coxa e panturrilha. Sempre nesse sentido, tá? Como assim nesse sentido? Se você fizer uma única vez, você aumenta a chance de erro. Faça pelo menos em duplicata. É uma recomendação global, se tratando de boa prática em antropometria. Bora colocar aqui um exemplo. Verifiquei a dobra cutânea da panturrilha, achei 15. Na segunda medida, eu achei 18.
Quando eu jogo 18, olha o meu erro técnico, 20%. Está muito alto esse erro. Eu vou precisar da terceira medida. Quando eu faço a terceira, eu encontrei 15. Nesse caso, ficou 15. Ele usou a mediana, o Excel. Descendo um pouquinho, vocês vão encontrar os resultados da composição corporal, tanto o somatório de dobras, tanto o central quanto o periférico, isso é muito importante. Às vezes o paciente pode emagrecer mais na região central e o Excel já vai te fornecer esse dado, o somatório total de dobras, caso você não queira ficar muito preso a uma equação preditiva, e até te fornece o índice de gordura no fígado. Para você ter o índice de gordura no fígado, você vai precisar do triglicerídeo e da circunferência da cintura. Como eu já coloquei no Excel, ele gerou esse valor de 28. Está dentro do considerado valor de referência, no caso de segurança aí, não está elevado. Temos também aqui o índice de conicidade, relação cintura-estatura e algumas equações. A equação você vai escolher de acordo com a característica do teu aluno. Não use a mesma equação para todo mundo, até porque as pessoas têm características diferentes. Você vai observar o gênero, a idade, nível de atividade física, nível de adiposidade corporal. Vamos supor que essa pessoa aqui seja um homem, tá? Fisicamente ativo, brasileiro. Uma opção aqui seria utilizar a equação, por exemplo, de Guedes ou Petrosky, que foram equações validadas aqui no Brasil para a nossa população, que ela é muito miscigenada. Aí você pode estar trabalhando, nesse caso eu escolhi Guedes, eu escrevo aqui Guedes, coloco o nome da equação, a referência, e o percentual foi esse, 24,17, eu venho e escrevo aqui. Quando eu escrevo, ele já me dá outros dados interessantes. Gordura em quilograma, massa magra em quilograma, percentual de massa magra. A planilha também te fornece a gordura visceral, que é uma variável bem interessante, que tem relação com inflamação, risco cardiometabólico. E ele vai gerar um gráfico, se você quiser entregar para o seu aluno, aquelas pessoas que são mais apegadas aos gráficos, e se você quiser comparar as equações, ele também te fornece esse dado. Mas nesse caso, a gente está usando a de Guedes, essa equação aqui. E aí você pode imprimir até entregar esse resultado para o seu aluno. Tem as tabelas de classificação, se você quiser comparar, explicar isso para ele. E tem os dados também de aptidão física. Os testes mais clássicos eu inseri aqui na planilha. Nesse caso, o teste de 12 minutos, que é o de Cooper, e o teste de 2.400 metros, também para aptidão cardiorrespiratória. Vamos supor que o teu paciente tenha feito 1.800 metros. Ó, já baixou aqui o valor no gráfico. E na segunda ele fez 2.600, ele voou, né? Então, ele melhorou bastante a aptidão cardiorrespiratória. Estimativa aqui indireta do VO2 máximo. Mostra aqui a planilha, ó, você melhorou o seu VO2. Já classifico, se eu quiser. E temos também a parte neuromuscular, para quem trabalha com performance, isso é muito importante, como os saltos, o squat jump, ou o SJ, como a gente chama também, e o CNJ, que é o salto com contramovimento, você pode utilizar também na planilha. Lembrando que você vai fazer as medidas, pelo menos aqui em triplicata, porque é performance e você tem que fazer várias medidas até para reduzir o erro técnico de medida. Tudo isso é calculado, o programa vai utilizar a média e já te dá o coeficiente de variação, já gera um gráfico. E nesse caso, esse atleta aqui teve uma crescente, né? Ele teve uma melhora do desempenho na força relativa no agachamento, porque a gente está levando em consideração a massa corporal dele. Temos aqui também, ó, a força relativa no supino, então são gráficos que você poderia estar trabalhando para quem gosta de desafio, às vezes quer performar melhor, ou mesmo um atleta. E não menos importante, a estimativa aqui de taxa metabólica, para a galera da nutrição, que trabalha muito com essas equações, quando eles vão prescrever a reeducação nutricional. Então, a tabela ela é interessante nesse sentido aqui, tá? Para você trabalhar com a planilha, né? Você trabalhar com diversas variáveis. Essa é a minha prática clínica. Eu espero que vocês tenham gostado de como é que funciona. Se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar aí no vídeo, tá, galera? Eu espero ter ajudado. Até a próxima.